Agora Brasília, José Maria Trindade conosco. Zé Maria, o Congresso Nacional já está às portas do recesso, mas ainda alguns pontos necessários para se discutir até o fim do ano, como a MP do saneamento, a história do fundão eleitoral e Brasília nessa semana antes do Natal, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, olha, Tiago, dois projetos fora do orçamento, né? Exatamente o do saneamento e a recriação do COAF. Mas a peça aqui, o fetiche dos parlamentares, 9 entre cada 10 deputados e senadores adoram o tal orçamento da União, a peça de quase 4 trilhões de reais. Mas o que está chamando a atenção mesmo nesse projeto é o fundo eleitoral para o ano que vem. Nós antecipamos aqui a tentativa dos deputados e senadores em definir uma gastança de quase 4 bilhões de reais nas eleições do ano que vem. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que vetaria, nada mais lógico, quase 4 bilhões para torrar nas eleições municipais. Era apenas um degrau. Os deputados e senadores se preparavam para um fundo muito maior em 2020, né? O último foi 1 bilhão e 700, agora seria 3 bilhões e 800 milhões e o próximo beiraria 5 bilhões de reais para eleger deputados, senadores e governadores. Mas agora a situação ficou complexa demais para os deputados, porque se houver a definição de um valor alto, o presidente veta e aí não fica nada para as eleições do ano que vem. Nada mesmo, porque o Supremo proibiu o aporte de recursos de empresas para campanhas e partidos políticos. Ficaria o autofinanciamento. Quem tem dinheiro, coloca o dinheiro na campanha, mesmo assim de forma limitada. Então, o projeto de orçamento, esta peça de desejo dos parlamentares, está pronta para votação primeiro na Comissão Mista de Orçamento e depois no plenário. O segredinho aí, Tiago, é que qualquer partido pode suspender a votação, então é preciso sim um acordão geral. Deve ficar ali por volta de 2 bilhões de reais para as eleições do ano que vem. O ano que vem vai ser um ano eleitoral e claro que os parlamentares estão sempre ligados nessa questão, mas deixa eu perguntar uma coisa, Zé, você participou dessa entrevista com o vice-presidente da República, general Mourão, aliás estava ao lado dele aí em Brasília, o Felipe Moura Brasil participou daqui, Augusto Nunes também. Qual o bastidor desta conversa? É um vice-presidente da República muito comedido, evitando as polêmicas, mas muito consciente, não é, Zé Maria, da situação do Brasil? Exatamente. Muito bem informado, cercado de assessores importantes e muito ciente ali de que, na verdade, ele tem um mandato, não se compara a outros comentários por aí, como de parentes do presidente Bolsonaro, dos filhos, e dizendo claramente: eu tenho eleição até daqui a quase 4 anos, né? 3 anos e 1 mês, menos de 1 mês, e pronto. E aí ele diz que se houver uma contingência política daqui até lá, e que se houver a necessidade de substituição, ele fala com muita tranquilidade. E também com muita tranquilidade sobre a análise aí dessa história de defesa do AI-5, ele diz que é impossível e que a própria Constituição, dentro da legalidade, tem sim aspectos como intervenção que podem ser utilizados em caso de emergência. O Constituinte de 88 deixou esta saída de emergência, o caso de intervenção estadual, enfim, ele muito consciente disso. Agora, o interessante é que ele voltou a falar de uma maneira muito comedida, mas profunda, analisando todos os pontos e não deixando perguntas sem respostas. Ou seja, o vice-presidente está na ativa, é o general que aposentado da reserva, mas que está na ativa e muito consciente, né, do seu papel no governo. Zé Maria, bom dia. Eu queria saber de você como é que foi a repercussão aí dessa entrevista no Estadão do ministro Dias Toffoli. A turma a Lava Jato foi importante, mas... E aí começa depois a detonar a Lava Jato. Teve uma repercussão no mundo político isso aí? Olha, esse grupo da adversativa aqui, ele é muito criticado, mas no Congresso Nacional isso é como música para alguns setores que temem a Lava Jato. Há um grupo muito forte no Congresso que quer exatamente isso aí, o MAS da Lava Jato. O presidente do Supremo, Constantino, deixou muito claro o que todos aqui em Brasília já sabiam. Os tribunais superiores são tribunais políticos. E ali ele confessa que escolheu o momento
para dar a liberdade ao ex-presidente Lula, um momento em que a sociedade estava desprevenida. Ele poderia ter feito logo no início, quando os deputados estavam assumindo, mas ali ele entendeu que ficaria difícil, haveria uma reação muito maior. Veja bem, nós não estamos falando de Congresso, de um presidente escolhendo o melhor momento político para votar um projeto, mas sim 11 ministros do Supremo que fazem a guarda constitucional, ou seja, é uma confirmação da linha política que os tribunais superiores tomaram por aqui. Então, a repercussão foi dividida. Alguns dizendo que é um absurdo o presidente do Supremo dar uma entrevista assim, e outros dizendo que não. Há quem fale, Constantino, de uma palavra nova, que é a parlamentarização do Supremo. Ô Zé, rapidinho agora, e como vem sendo a reação da Lava Jato diante dessa entrevista? Muito forte, porque os próprios integrantes da Lava Jato reconhecem, admitem vários atentados contra ela. Inclusive, o Deltan Dallagnol veio a público criticar a entrevista do presidente do Supremo.